Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais vídeo aqui. Nesse vídeo eu queria estar falando um pouco sobre meus 30 dias, né, utilizando aqui o Samsung Galaxy A14, tá? Vamos lá. Esse aparelho é um aparelho bem interessante, um aparelho que possui 128 de armazenamento, 4 de memória RAM, certo? Possui um Android bem otimizado, certo? Eu vou até ver qual é o Android dele aqui com vocês. Se eu não me engano, é um Android 14. Vamos só ver aqui rapidinho aqui sobre o telefone. Informações do software, o Android 14, mas mesmo ele tendo o Android 14, pessoal, você vai ver que ele não é tão otimizado. Tem muitas funções que tem os aparelhos que possuem o mesmo Android que nele não tem, tá? Então ele não é um aparelho tão otimizado, não vem com tantos recursos, mesmo tendo uma versão de Android tão alta. Isso é um ponto um pouco ruim nele, certo? Ele possui apenas uma tela de 60 Hz, então para você que quer um aparelho para estar jogando jogos, você vai ver que deixa um pouco a desejar. Por exemplo, eu testei um pouco de COD e de acordo com que eu ia jogando COD, a gente viu o aparelho mais lento, viu o aparelho um pouco travando ali, mas mesmo assim a gente conseguia ter uma qualidade boa, mas claro que não era a qualidade que poderia ter caso ele tivesse, por exemplo, 90 Hz, certo? Ou tipo uma qualidade um pouco mais alta. O desempenho de multitarefas dele é um pouco lento, certo? Ele tem um desempenho um pouco lento na questão de multitarefas, tá? Então, se você começar a abrir várias telas, você vai ver que de acordo que você vai abrindo todas essas telas, o aparelho vai começar a ficar mais lento, ele vai começar a travar. Então, ele é um aparelho bem simplesinho mesmo, bem básico. Mas ele tem alguns pontos positivos. Por exemplo, mesmo sem som estéreo, ele é um aparelho que tem um som muito potente, certo? Um som acima da média em questão de volume, em questão de qualidade. Então é bem interessante, certo? O som dele, se eu não me engano, fica aqui na parte de baixo do aparelho. Então você tem um som com qualidade boa, tá? Ele possui uma bateria que dura bastante tempo. Você consegue estar utilizando o aparelho por muito tempo. Você pode mexer nele aí, que você vai ver que mesmo jogando, vendo vídeo, você vai ver que a bateria dele vai durar bastante tempo. E ele possui boas câmeras. Ele possui uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra-wide de 3 e uma câmera macro de 2 megapixels. Então você consegue estar tirando ótimas fotos de dia, certo? Porque à noite ele não vem com a função de câmera noturna, então ele deixa um pouco a desejar nas suas fotos noturnas. Mas em compensação ele tem uma ótima qualidade de dia e também em questão de vídeo. Seus vídeos também podem ser em Full HD, são vídeos bem interessantes para você estar gravando também, certo? Então ele é um aparelho bem interessante, com poucas funções, né? Como eu disse, ele não tem tantos recursos, mas que você consegue estar utilizando sem nenhum problema. Um aparelho para você utilizar para estudar, pode ser usado para jogar? Pode, eu só não indico você colocar jogos muito pesados que você vai ver que ele vai ficar lento, que ele vai travar, porque ele não tem um processador que consegue suportar jogos muito pesados. Ele tem ótimo armazenamento para sustentar o jogo? Tem, mas ele não tem memória RAM para conseguir rodar. Então ele é um aparelho que vai deixar um pouco a desejar em questão de jogos, mas você consegue ter um desempenho interessante em jogos mais leves. Por exemplo, o Call of Duty ele roda no médio, certo? O Call of Duty é um jogo que a gente pode dizer que é um jogo pesado e ele consegue estar rodando o COD no médio. Então você já leva aí em compensação aos outros jogos, como o Genshin Impact. Provavelmente ele não roda um Genshin Impact, e se rodar é no gráfico no mínimo. Então você vai percebendo aí como é o aparelho em questão de jogos. De fotos, como eu disse, ele tem uma câmera de 50 megapixels. Então, para tirar fotos, vai ser umas fotos bem interessantes. Eu gosto bastante da câmera dele. Além de que na a câmera retrato, ele tem um sistema que ele te ajuda a fazer a questão do desfoque para você estar tirando fotos bem interessantes. O aparelho te ensina a tirar a foto. Isso é bem da hora, certo? Então é isso que eu tenho a dizer sobre meus 30 dias. Eu gostei bastante desse aparelho, um aparelho bem interessante para você estar mexendo, certo? Tem algumas coisas que eu não gostei, tem outras coisas que eu gostei, mas em compensação, por ele ser um aparelho intermediário, pela sua faixa de preço, então compensa bastante você ter ele. Se você quer um aparelho para estar estudando, como eu disse, para estar jogando, então é um aparelho interessante para você estar utilizando, até mesmo para trabalhar. Então é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de estar deixando aquele like para estar dando aquela dica aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau.